Oi, eu sou a Luana, esse aqui é minha colega Brenda, a gente é da Agri 3 Matutino e FMS Campus Ponta Porã. E o nosso experimento é sobre fusão e solidificação. De material a gente vai usar a vela, essa caneca para derreter a vela, fogão, água e o freezer para poder congelar. O objetivo do nosso experimento é entender o processo de fusão e solidificação, entender e observar como as substâncias elas mudam de estado físico quando elas são submetidas a certas temperaturas. A nível molecular, a fusão e a solidificação são processos que envolvem mudanças na estrutura e no movimento das moléculas. Na fusão, nós temos 4 tipos. O primeiro é o aumento da energia cinética, que é quando uma substância é aquecida e as moléculas ganham energia cinética e elas começam a se movimentar mais rápido. A segunda é a quebra de ligações. À medida que a temperatura aumenta, as ligações entre as moléculas começam a se quebrar, permitindo que elas comecem a se mover mais livremente. A terceira é a perda de estrutura cristalina. A estrutura cristalina de uma substância sólida começa a se desorganizar e as moléculas começam a se mover de forma mais aleatória. A quarta é a formação de líquido. Quando a substância atinge o ponto de fusão, as moléculas têm energia suficiente para se mover e formar o líquido. A solidificação também tem 4 tipos. O primeiro é a diminuição de energia cinética. Quando uma substância é esfriada, as moléculas perdem energia cinética e começam a se mover mais lentamente. O segundo é a formação de ligações. À medida que a temperatura diminui, as moléculas começam a formar ligações entre si, permitindo que a substância comece a se solidificar. O terceiro é a organização da estrutura cristalina. A estrutura cristalina começa a se organizar e as moléculas começam a se alinhar de forma mais ordenada. O quarto é a formação de sólido. Quando uma substância atinge o ponto de solidificação, as moléculas têm energia suficiente para se organizar em uma estrutura cristalina rígida e formar um sólido. Gente, agora a gente vai para a parte do experimento, que o primeiro experimento que a gente vai fazer é da fusão. A gente vai pegar essa vela, a gente vai cortar ela, que eu acho mais fácil, e derreter aqui dentro. Só que aqui dentro já tem uma vela derretida no primeiro experimento que a gente fez, que não deu muito certo, né? Aí a gente vai cortar e vamos usar a vela que tá aqui dentro também, né? Pra mostrar pra vocês. Aí vocês estão vendo que aqui tá bem dura a vela, aqui tá o fio dela, não sei o quê. E agora a gente vai cortar essa vela pra jogar aqui dentro. No caso, já aconteceu a fusão. Ó. Ficou só os coisinhos. Derreteu tudo. No caso, aconteceu a fusão. Ainda no exemplo de fusão, a gente vai usar o derretimento do gelo. Aqui a gente vai colocar o gelo no copo e vamos mostrar pra vocês o resultado depois. No caso, a gente vai filmando e no final vocês vão ficar com o resultado. Gente, ficou assim o nosso segundo exemplo de fusão. Agora, no exemplo de solidificação, vamos usar o gelo e a vela, que eu falei pra vocês, né? A gente vai fazer o gelo também. Vamos colocar no congelador durante algumas horas e daqui a pouco a gente volta com o resultado.
solidificação. A água já virou gelo. Ó. Certinho. Com o mesmo resultado da fusão, a gente vai fazer o exemplo da solidificação. Vamos esperar a vela líquida aqui, né, ficar sólida de novo e vamos usar como exemplo de solidificação. No segundo exemplo da solidificação, a gente colocou a vela derretida no congelador para ir mais rápido. Ela já está bem sólida, bem durinha. E esse é o nosso segundo exemplo de solidificação. Bom, agora que eu já fiz o experimento com vocês, vou dar uma explicação meio por cima do que é cada coisa. Fusão é a transformação de uma matéria do seu estado sólido para o líquido. E solidificação é a transformação da matéria do estado líquido para o estado sólido. O calor envolvido em nosso experimento é o calor latente. Bom, o calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para mudar o estado de uma substância de sólido para líquido, sem alterar a temperatura. O calor latente de solidificação é a quantidade de calor que é liberada quando uma substância do estado líquido passa para o sólido, sem alterar a temperatura. E a relação entre os dois é que o calor latente de fusão e o calor latente de solidificação é o mesmo, mas com sinal oposto. Isso significa que a quantidade de calor liberada durante a solidificação é absorvida durante a fusão. No nosso cotidiano, usamos a solidificação quando a gente vai fazer, por exemplo, gelo, quando a gente coloca água no freezer, e a fusão quando a gente vai cozinhar, como, por exemplo, para derreter manteiga ou chocolate em barra. Bom, e esse foi nosso experimento sobre fusão e solidificação. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Muito obrigada!